não é pelo fato de existir falsos profetas, não é pelo fato de falsos profetas estar imitando línguas estranhas, não é pelo fato de falsos profetas existirem que nós temos que invalidar os dons de Deus, as línguas estranhas, que nós temos que invalidar a verdadeira revelação de Deus. Se Deus quiser revelar algo, então quer dizer que na visão dessas pessoas vai ter que invalidar também Cristo, porque existe Satanás? A paz do Senhor Jesus. Eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Nós sabemos que na internet nós ouvimos de tudo, que na mídia ouvimos de tudo, né? Mas ultimamente eu tenho ouvido aí algumas pessoas que têm insistido em querer dar opinião sobre a palavra de Deus, em querer ensinar a palavra de Deus. Tantas pessoas vêm mudando a verdadeira interpretação da palavra de Deus. E ultimamente eu tenho ouvido, né, que algumas pessoas têm falado que se a pessoa fala em línguas estranhas e fala ali o seu idioma, aí depois fala línguas estranhas, fala de novo, fala línguas estranhas, aí fala de novo o seu idioma. E aí algumas pessoas têm dito, é mentira, por quê? Porque a maior revelação, a profecia, está na Bíblia, querendo invalidar as profecias, querendo invalidar a revelação, querendo invalidar os profetas, querendo invalidar as línguas estranhas, os dons de Deus, né? E isso é algo muito sério, né? E eu trago para vocês aqui, para a meditação de vocês, em 1 Coríntios 14, o verso 13 diz assim: pelo que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Né? Então nós sabemos que existem vários dons, e um dos dons é a língua estranha, e outro dom também é a profecia, né? Então várias pessoas têm falado, né? Se a pessoa fala em língua estranha e fala no seu idioma, e novamente fala língua estranha e fala no seu idioma, novamente é mentira, porque quem fala em línguas estranhas edifica a si mesmo. Mas se nós formos olhar sobre os dons, formos estudar sobre a palavra de Deus, nós sabemos que tem pessoas que interpretam também as línguas estranhas, né? Eu, por exemplo, sou profetisa, tenho esse dom de línguas estranhas e interpreto também as línguas estranhas. E todas as vezes que Deus me usou para revelar, todas as vezes se cumpriram a profecia de Deus. Nós sabemos na palavra de Deus que quando a profecia se cumpre é porque veio de Deus. Então o que é que acontece? Muitas pessoas que não sabem a verdadeira interpretação da palavra gostam de estar mudando a palavra. Muitas pessoas que não têm um dom de falar em línguas estranhas gostam de querer invalidar as línguas estranhas. Muitas pessoas que não sabem a palavra, que não é voltado também para o espiritual, né? Que não sabe que Deus opera de várias formas, se manifesta de várias formas, se revela de várias formas, mas que tudo é Deus que está operando, que está fazendo. As diversas formas de Deus, né? São formas diferentes, mas é Deus que está operando, é Deus que está se manifestando. Então, pessoas que estão aí pelo fato de não ter o dom de línguas estranhas, está querendo invalidar, né? Ao ponto de dizer que se uma pessoa fala, profetiza em línguas estranhas, e fala no seu idioma, e novamente fala em línguas estranhas, mistura ali o seu idioma com as línguas estranhas, e está mentindo, porque a profecia é a Bíblia. Nós sabemos sim que tem o dom de profecia e que tem um dom de línguas estranhas. Mas se a pessoa também tem um dom de línguas estranhas e o dom de profecia, ela pode, se Deus quiser usar ela pode profetizar em línguas estranhas e interpretar aquilo que Deus está revelando para a igreja, para a edificação da igreja. Então a gente ouve de tudo. Então por isso Deus me traz aqui para trazer esta palavra, a verdade de Deus, para o teu coração, para que a gente não venha e estar dando ouvido a cegos, né? Nós vemos aí muitos cegos sendo guiados por cego. Vemos aí pessoas, muitas vezes até famosas, pessoas que têm ali um nome, né, na mídia, ensinando coisas que não tem nada a ver com a verdadeira interpretação da palavra. Por isso, eu vim aqui trazer esta palavra para o coração de vocês, né? Porque a pessoa chegar ao ponto, né? Essas pessoas chegarem ao ponto
de dizer que se a pessoa fala no seu idioma e ao mesmo tempo em línguas estranhas, né, está profetizando, está revelando mentira, né? Então isso nós sabemos que não veio de Deus, né? Essa conversa não veio de Deus. E ainda assim, que as pessoas tenham se escandalizado com os falsos profetas, nós sabemos que na palavra de Deus nos diz que Satanás ele se disfarça de anjo de luz, né? E os seus servos, os servos de Satanás, se disfarça também de ministros de Deus. Então nós sabemos que no meio existe o joio, nós sabemos que no meio existe pessoas que não vai dar bom testemunho, né? Só que não é pelo fato de existir falsos profetas, não é pelo fato de falsos profetas estar imitando línguas estranhas, não é pelo fato de falsos profetas existirem que nós temos que invalidar os dons de Deus, as línguas estranhas, que nós temos que invalidar a verdadeira revelação de Deus. Se Deus quiser revelar algo da parte dele, se Deus quiser trazer algo para a igreja, nós não podemos acreditar? Não, nós temos que acreditar na profecia que vem de Deus, pois a própria palavra de Deus diz que a profecia que vem de Deus, ela se cumprirá. Esse é o sinal que a profecia veio de Deus. Então nós não podemos invalidar os dons, não podemos invalidar profecias, não podemos invalidar línguas estranhas, sabendo que se a pessoa profetiza em línguas estranhas e traduz pelo poder que há no Espírito Santo de Deus, se Deus quiser que a pessoa profetize em línguas estranhas e traduza, Deus fará. Se Deus quiser que a pessoa profetize, né, sem línguas estranhas, Deus vai fazer. Porque línguas estranhas é um dom e a profecia é outro dom. Então nós não podemos colocar tudo num lugar só e querer invalidar os dons porque existem falsos profetas. Então quer dizer que na visão dessas pessoas vai ter que invalidar também Cristo porque existe Satanás? Não, nós não podemos pensar dessa forma. Os dons espirituais existem, línguas estranhas existem, que veio do alto, que veio do céu. A palavra de Deus, ela é a verdade. 1 Coríntios 12, em 1 Coríntios 14, você vai ver o que a palavra de Deus fala sobre tudo isso. Então nós não podemos invalidar os dons de Deus porque existem falsos profetas. E quem não tem os dons espirituais também não pode querer dizer que se a pessoa fala em língua estranha está mentindo, porque existem esses dons. Então se a pessoa não tem este dom, não pode estar invalidando os dons que Deus quis dar às pessoas. Não podemos pensar dessa forma. Então eu venho aqui trazer esta palavra para vocês e dizer que vocês tenham bastante cuidado em quem vocês estão dando ouvido, em quem vocês estão acreditando, né? Às vezes são pessoas até famosas que falam coisas e aí por ser famosa, por fazer sucesso, por ter fama, muitas pessoas acreditam. Mas nós vamos analisar a Bíblia, as Escrituras, né? Não adianta a pessoa querer vir aqui invalidar o que eu estou falando e trazer este contexto. Não existe pastorado feminino, não existe pastora na Bíblia, porque quando a pessoa vê alguém falando a verdade, a primeira coisa que eles querem fazer para tentar invalidar aquilo que a pessoa está falando é trazer algo que eles não concordam, como por exemplo, pastorado feminino, pastora. Então vão querer invalidar o que eu estou dizendo e vão querer vir aqui para estar dizendo não existe pastorado feminino. Só que eu sou serva do Deus Altíssimo, profetiza de Deus. Sou serva do Senhor, pastora com muito orgulho, chamada e escolhida por Deus, teóloga, estudo a palavra de Deus constantemente. Então sou espiritual, mas também ensino a palavra de Deus. Também sei a palavra de Deus. Então não adianta algumas pessoas quererem vir aqui para invalidar o que eu estou falando, dizendo que não existe pastorado feminino, porque eu provo na Bíblia, eu sou a única pastora no Brasil a trazer um ensino espetacular
sobre o pastorado feminino. Eu provo na Bíblia que existe sim, pastora, e eu provo na Bíblia porque que Deus, ele trouxe este pastorado feminino nos dias de hoje, né? Então não adianta querer aqui invalidar o que eu estou falando, porque eu estou falando biblicamente, né? E contra a verdade, né, não tem argumentos, não tem fatos. A verdade prevalece. A mentira não vai anular a verdade de Deus. Amém? Então fica aqui esta palavra para o teu coração e que nós possamos a cada dia mais examinar as Escrituras para que não venham aí pessoas metidas a professores, metidos a mestres, querer ensinar e mudar a interpretação da palavra de Deus. Amém? Vamos ficar atentos e vamos saber mais sobre a palavra de Deus. Amém?